Hoje, a gente vai desmontar uma ideia que, por séculos, moldou como a gente se enxerga, a de que somos só um tipo de máquina. E no lugar dela, vamos explorar uma visão muito mais completa e, olha, muito mais humana de quem a gente realmente é. Para começar, fica aqui uma pergunta. Será mesmo que a nossa mente, com toda a sua bagunça, com as emoções, os sonhos, as contradições, será que tudo isso é só uma máquina? Uma máquina sofisticada, claro, mas que no fundo pode ser consertada como se fosse um relógio. Por muito tempo, a resposta foi sim. E essa ideia não surgiu do nada, né? Ela vem do que os estudiosos chamam de paradigma clássico. Como a autora Dulcimara Critelli bem colocou, a grande metáfora da época era a do universo como um. Então, é esse o ponto de partida. O velho paradigma da mente como máquina. Uma visão que nos divide em pedaços, que tenta reduzir a gente a um conjunto de peças e engrenagens. Mas, como a gente vai ver, essa visão acaba deixando de fora justamente o que nos torna humanos. E aqui a gente vê o contraste, preto no branco. De um lado, o paradigma clássico. Ele quer analisar as partes, buscar o controle, a previsibilidade. É o ser humano como um sujeito que observa e domina o mundo, que é o objeto. Do outro lado, uma virada de chave que aconteceu ali no século XX, o paradigma holístico. Ele não quer mais analisar as peças, ele quer perceber o todo. Ele não busca dominar, mas sim experienciar essa nossa conexão inseparável com o mundo. E a primeira grande peça para construir essa nova visão veio de uma verdadeira revolução na psicologia, a terapia Gestalt. Vamos entender como ela muda completamente o jogo. A palavra-chave aqui é Gestalt. É um termo em alemão que é meio difícil de traduzir numa palavra só, mas a ideia por trás é genial. Significa algo como uma forma, uma configuração, um todo unificado. A sacada é que a nossa mente não percebe o mundo em pedacinhos para depois montar o quebra-cabeça. Não, a gente já percebe o todo de uma vez só. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito brilhante. O que a gente vê? Todo mundo vai dizer que é uma cruz. Mas, se parar para pensar, não tem cruz nenhuma desenhada aí, são só pontos. A nossa mente, de forma automática, organiza essas partes num todo que faz sentido. É assim que a nossa percepção funciona, buscando a totalidade o tempo todo. Então, o ponto central, como dizia um dos pioneiros da Gestalt, o Max Wertheimer, é este. Se você tenta entender um fenômeno quebrando ele em pedacinhos, você, na verdade, destrói o fenômeno. O todo não é só mais do que a soma das partes. Ele é fundamentalmente diferente. Essa ideia de perceber o todo foi tão poderosa que ela saltou os muros da psicologia e foi parar na filosofia. Porque, pensa bem, e se não for só a nossa percepção que funciona em totalidades, mas a nossa própria existência? E se a gente for um todo inseparável do mundo? A base filosófica para isso é a fenomenologia. Um nome que pode assustar, mas a ideia é bem direta. Em vez de tentar ser um observador objetivo, separado do mundo, a fenomenologia nos convida a estudar a própria experiência vivida. Como é que o mundo aparece para nós? Ela quebra aquela divisão antiga entre quem observa e o que é observado. E aí o filósofo Martin Heidegger criou um termo para isso, Dasein. Significa, literalmente, ser aí. A ideia é que nós não somos uma consciência isolada olhando o mundo pela janela. A gente já está fundamentalmente no mundo, imersos, jogados numa teia de relações e significados que nos constitui. E se isso já não fosse o bastante, vem Jean-Paul Sartre e leva essa ideia a uma conclusão radical com a sua famosa frase: a existência precede a essência. O que isso quer dizer? Que não existe um manual de instruções para ser humano. A gente não nasce com um propósito definido, uma natureza fixa. A gente primeiro existe e só depois, através de cada escolha, cada ação, a gente vai criando e definindo quem somos. Certo. Então, como é que essas ideias tão potentes da Gestalt e do existencialismo viram algo prático? Bom, elas se encontram e dão origem a uma nova forma de fazer psicoterapia. A terapia que nasce dessa fusão não enxerga a pessoa como uma máquina com defeito precisando de reparo. O objetivo aqui não é consertar um sintoma isolado. Pelo contrário, o foco é explorar o mundo inteiro da pessoa, a sua forma total de existir. E essa exploração acontece em 4 dimensões que estão totalmente ligadas. A dimensão física, a relação com o próprio corpo e com a natureza, a social, o mundo das relações com as outras pessoas,
A psicológica, a relação com si mesmo, com as próprias memórias, fantasias e possibilidades. E, por fim, a espiritual, a nossa conexão com valores, com aquilo que dá sentido à vida. Ok, juntando tudo isso, qual é a grande mensagem? Por que essa mudança de paradigma, de máquina para ser no mundo, importa tanto? Importa porque nos liberta. Liberta da ideia de que somos máquinas previsíveis. Somos seres integrais. E como disse Sartre, estamos condenados a ser livres. Isso quer dizer que não dá para escapar da responsabilidade de escolher. E é justamente nessa liberdade que a gente tem a tarefa de criar o nosso próprio sentido. O objetivo final não é a perfeição, mas a autenticidade. Viver de um jeito que seja verdadeiro com as escolhas que a gente faz. E isso tudo nos traz de volta ao começo. Se não somos uma máquina para ser consertada, mas sim arquitetos da nossa própria existência, a pergunta muda completamente. A questão deixa de ser o que está quebrado em mim para se tornar, com tudo isso em mãos, o que vamos escolher construir daqui para frente.